Tá. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Gente, boa noite a todos, né? Boa noite a quem chegou aí no horário. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Programa Educação Permanente do Conselho Regional de Odontologia. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? Que eu estou vendo que muitas pessoas aqui já conhecem, a doutora Fernanda. E eu tenho certeza que ela vai, né, ajudar muito vocês a aplicar a tecnologia e os aplicativos no dia a dia do consultório, que inclusive tem feito toda a diferença, né, nesses últimos anos aí. E antes da gente dar início à aula, eu queria deixar 3 recados, na verdade. Um é lembrar vocês de deixar o nome completo aqui no chat, para a gente poder fazer a conferência da lista de presença, né? Então, quem fez a inscrição no nosso site e deixar o nome completo aqui, a gente libera o certificado amanhã. Eu peço que desliguem os microfones, para a gente não interromper a aula da professora. E ela também disse que vocês podem deixar as perguntas à medida que a aula for acontecendo. Então, teve uma dúvida? Já pode deixar aqui no chat, que eu vou interrompendo e vou passando a ela, tá bom? Então, eu apresento para vocês a doutora Fernanda Bartolomeu. Ela é cirurgiã dentista, formada pela PUC. Ela é odontopediatra há 31 anos, professora no FMG, especialista, mestre e doutora em odontopediatria, atual tutora da Liga Acadêmica de Saúde Infantil e CEO da plataforma Q21. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, por ter essa noite aqui com a gente. Fique à vontade, o espaço é todo seu. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço muito o convite do Conselho Regional. É uma honra estar podendo falar aqui com vocês. Agradeço você estar aqui comigo, né? A doutora Mariane Ferrão, que me fez o convite oficial, o doutor Rafael, presidente, toda a diretoria. É uma honra e um prazer. E eu vou falar no decorrer da aula sobre o aplicativo, mas só para eu contextualizar para vocês o porquê do convite, né? Eu comecei a trabalhar com esse aplicativo, a ideia surgiu em 2017, era um grupo, eu, odontopediatra, uma clínica geral e um reabilitador, então éramos 3 dentistas. Hoje vocês vão ver que como a doutora Mariane pediu para falar da minha experiência do consultório, eu vou focar muito no lado da odontopediatria, mas ele não é exclusivo da odontopediatria, tanto que a base dele de formação foram várias especialidades. E em 2018 eu comecei a utilizar a plataforma, e em 2019 eu comecei a utilizar o aplicativo. Eu nunca imaginei que o Covid ia nos pegar, né? Então, foi algo que realmente fez uma diferença muito grande, é isso que eu quero mostrar para vocês. E como que eu estou hoje? É uma plataforma que está em evolução. Eu cheguei a um ponto que era o que eu gostaria de ter para o meu consultório, e como ele me fez muito bem, ele me ajuda muito, então ele no meu dia a dia hoje eu não consigo imaginá-lo sem ele, então realmente ele me trouxe uma riqueza de dia a dia, de acessos que me facilita muito. Eu falei, se eu vou colocar para o mercado e ver se os outros dentistas realmente têm interesse na plataforma. E a vontade que eu tinha agora, nessa fase que eu estou chegando, que eu cheguei numa fase que, assim, para o meu consultório está o ideal. Mas agora, como ele vai entrar para o mercado, a vontade que eu tinha era de sentar com cada um e colocar aqui do meu ladinho. Vem cá, o que você queria nessa plataforma? Para eu poder tentar fazer, porque na tecnologia eu aprendi muito nessa caminhada, foi uma caminhada muito árdua, né? Como a Cíntia falou, eu sou dentista clínica e sou professora, então eu construí esse aplicativo de madrugada e no final de semana. Então, a vontade que eu tinha agora era de ter vocês do meu lado para poder finalizar, a gente acabar assim o restinho.
E a Cíntia falou da questão das perguntas. Eu falei com ela que, durante a aula, pode parar para a gente poder tá tirando as dúvidas, tá bom? Que fica mais fácil. E aí eu vou compartilhar aqui, então, a aula para a gente poder conversar um pouquinho. Me fala aqui se apareceu. Apareceu, doutora. Pode só colocar em tela cheia para a gente. Sim, vou colocar. Então, isso, tá ótimo. Eu vou falar sobre a minha experiência. Então, eu trago essa experiência do consultório, da faculdade. Eu comecei a utilizar a plataforma, mas não cheguei a usar o aplicativo lá. E vamos conversar o que, então, que eu quero trazer para vocês. Um pouco do que nós estamos vivendo, né? Nós nunca imaginávamos esse cenário que estamos, né? E como que essa plataforma me trouxe, me agregou valor e me trouxe muitas facilidades lá atrás, em março, em abril, para eu poder voltar para o meu trabalho. Como isso me ajudou nessa diferenciação e está fazendo para mim a diferença, e é o que eu gostaria que também fizesse para vocês. E vou trazer também algumas ideias, algumas inspirações que eu utilizei no meu dia a dia, para poder a gente seguir aí nessa caminhada que a gente tem que continuar, né? E esse momento, quando eu penso no aplicativo, eu penso muito nesse momento nosso único, né? Onde nós temos que nos adaptar também a esse cenário. E quando vocês me chamam para falar de tecnologia, eu só consigo pensar em humanização, porque o momento que vivemos é um momento que a gente tem que olhar muito para o outro, né? E temos que ter muita coragem de fazer o nosso trabalho, né? E eu tenho muito orgulho da nossa classe, porque nós vencemos isso muito unidos. Eu me lembro lá atrás, em março, tanto de estudo que nós fizemos, tanto de lives juntos que nós promovemos para poder voltar e voltar com segurança, né? E eu fico muito feliz de chegar hoje em março e ninguém da equipe contaminado, nenhum paciente, então, assim, os protocolos seguindo de acordo e a gente trazendo essa humanização com a tecnologia. Então, a tecnologia, às vezes as pessoas me perguntam, a tecnologia vai substituir a secretária, ela vai fazer coisas para mim? Ela pode fazer algumas coisas para você, sim, mas ela não substitui. Ela vem muito mais para a gente acolher o nosso paciente, para poder apoiar e ele sentir que ele tem ali em você uma pessoa que ele pode contar. Então, nós temos que trabalhar muito nesse sentido. E o fato do paciente ter o acesso, ele sabe que ele vai ter o acesso comigo, e assim, eu não uso só o aplicativo, eu uso o aplicativo, o e-mail, o SMS, o WhatsApp, o paciente fica muito à vontade. Mas o fato dele saber que ele tem ali também mais um elo comigo, que ele pode estar tirando as suas dúvidas e a gente está trabalhando dessa forma positiva, traz um alento muito bom para ele, né? E cada dia mais a gente vê os pacientes chegando com muitos problemas. Então, e às vezes uma palavra só nossa já ajuda nesse momento. Então, esse olhar nós temos que ter muito com essa tecnologia também. Então, como que me ajudou muito lá atrás, em março, né? As pessoas estavam apavoradas, o risco de vida cada dia aumenta mais, né? Infelizmente, um ano depois, nós estamos vivendo esse momento louco de novo. E como que ele me ajudou lá atrás? Eu mostrei para os meus pacientes, em 2020, eu já usava a plataforma e já tinha dado os primeiros aplicativos. Então, eu já tinha gente comigo, já funcionando. Então, eu me apresentei, muitos protocolos novos foram todos enviados para as famílias. Outro momento que nós estamos vivendo é o impacto no nosso negócio, né? Todo mundo está vendo aí o preço dos materiais, né, dos descartáveis, esse espaçamento de horário, né? Então, cada dia mais a gente tem que se adaptar muito rápido a essas mudanças, a esses novos formatos, e essa transformação digital, o que acontece? Hoje, o paciente nos procura no digital, ele vai atrás da gente
né, através da internet. Então, nós temos que estar dentro desse meio também, para nos diferenciarmos e aproveitar também para melhorar a questão do nosso faturamento, né? E uma coisa é certa, né? A única certeza que a gente tem hoje é a incerteza, ninguém sabe como que nós vamos evoluir, né? Então, eu falo, eu estou construindo um aplicativo e provavelmente vocês nunca vão me ouvir falar e eu terminei o aplicativo, porque cada dia é uma função nova que a gente quer colocar, é uma tecnologia nova que surge, que a gente pode incorporar. Então, vocês sempre vão me ouvir falando que assim, o aplicativo não acabou. E ele é muito complexo, ele já está bem, vocês vão ver, ele já está bem robusto. Mas a odontologia vai ser uma antes e uma depois, isso é certo, né? E esse sistema híbrido, nós realmente temos que acostumar. Então, quem ficar fora do digital hoje, dificilmente, a não ser que tenha uma clientela já muito cativa, dificilmente sobrevive nesse novo meio, né? Cada dia mais o paciente chega, já sabe toda a nossa história, então nós temos que estar... e ele já pede, ele já solicita, ele já fala, vamos fazer um call, vamos fazer uma teleconsulta, então o paciente já acostumou com esse novo modelo, né? Então, nós temos que trabalhar com esse híbrido, porque nós nunca vamos deixar o presencial de lado, mas nós temos que gerar valor com esse híbrido, esse modelo digital, mais o físico, né? E nós temos que manter a saúde do nosso paciente e, muitas vezes, fazer a gestão de quem vai para o nosso consultório. Então, essa semana mesmo, teve um paciente que nós falamos, não, nós não vamos levá-los. Então, o paciente tem comorbidades, então, fizemos uma avaliação, teleconsulta, vamos aguardar. Então, é um momento muito especial. E, por sorte, né, que foi realmente a internet que está nos unindo, né? Então, ela que nos permite viver essa nova vida normal, né? Que de normal não tem nada, mas é o que nos permite eu estar conversando com vocês hoje, a gente está interagindo e dentro de casa. Então, pelo menos nós conseguimos nos unir para poder conseguir vencer. Ainda não vencemos, mas estamos no caminho. E os celulares hoje, né, eles estão tá na mão de todo mundo, né? Criança, adolescente, está todo mundo com celular e todas as classes sociais. Então, quando a gente vê, mais de 90% em todas as classes utilizam o aplicativo. E hoje o paciente, então, ele vai procurar, ele tem algum problema, ele precisa de alguém, o primeiro lugar que ele vai é para o digital. Então, nós temos que estar muito presente nesse digital hoje. Então, quem não está, o ideal é que chame alguém para ajudar, que construa um site, que vá para a rede social, que poste alguma coisa, Google, WhatsApp, o aplicativo. Então, isso ajuda muito, muito, muito o nosso dia a dia. E cada dia mais, o paciente chega de primeira consulta e antes de eu conversar, ele já fala, eu já te pesquisei, eu já te olhei, eu já sei tudo o que você faz. Então, é muito importante nós colocarmos, né, para as pessoas quem somos. E o conselho, ele está atento a esse novo comportamento, né? Então, foi aprovada a odontologia, a teleodontologia, foi aprovada o ano passado, e agora a prescrição eletrônica. Então, no site do Conselho, a gente já tem receituários, atestados, onde a gente já pode fazer assinatura digital e enviar para o paciente. Então, é muito rico, abre um leque de possibilidades e um novo cenário aí que nós vamos aprendendo como esse novo trabalho nosso, né? E como o dentista, depois que a gente forma, nós viramos empresários, né? Então, nós temos que ter um negócio, e principalmente o odontopediatra está muito ligado ao amor à profissão. Então, eu falo muito que a gente tem que saber dividir. Eu amo sim o que eu faço, mas eu sou uma empresária, esse negócio, ele é um negócio e ele tem que faturar e ele tem que me dar um lucro. Então, eu tenho que ter uma organização que me permita isso. E nesse momento louco que nós estamos vivendo,
nós temos que olhar como que estamos enxergando isso, como um obstáculo que não dá conta de transpor, ou como uma oportunidade de crescimento e de diferenciar do mercado. E uma coisa muito importante que nós não somos treinados a fazer é venda. Nós somos vendedores, nós vendemos todos os dias, nós vendemos toda a nossa vida. Então, nós estamos vendendo o nosso consultório, a nossa imagem, o nosso tempo, o nosso serviço. Então, nós temos que nos olhar como empresário, tem que ter uma organização para que a gente consiga ter sucesso. E uma das coisas importantes, e principalmente nesse mundo que está muito rápido, temos que ficar atento às tendências, às novas tendências, ao que está acontecendo. Então, existem instituições que todo ano lançam as tendências do consumidor, né? Eu vou trazer algumas coisas rápidas para vocês. Então, hoje, o que o consumidor quer? Ele quer uma empresa que se preocupe com ele. Tá? Ele quer uma empresa que tome conta dele, que olhe a sua saúde, o seu bem-estar, que tenha responsabilidade, que tenha propósito. Isso é muito olhado. E está se chamando essa realidade agora de digital, e que tem tudo a ver com a odontologia, né? Porque une o presencial com o digital, então, você mesmo longe, você está junto, então une muito a nossa realidade. Então, a ideia é unir, junto e separado, e trabalharmos da melhor forma possível. O Sebrae também traz um e-book muito bacana, com essas tendências de mercado também, onde eles mostram as macro tendências. Então, a importância da valorização da pessoa, né? Então, o que aquela pessoa tem, o que ela faz, o que ela gosta, é dar sentido ao que realmente importa, a solidariedade, nunca se viu tanto a importância do coletivo. E aqui nós temos que pegar o gancho da saúde, então nunca se preocupou tanto com a saúde e o bem-estar, né? Hoje é a grande preocupação do ser humano, é a saúde e o bem-estar. A tecnologia veio para mudar, ele veio para mudar não só o nosso negócio, mas veio para mudar a sociedade, né? E ela continua avançando muito rápido. E a importância das experiências. Então, não basta a gente fazer um atendimento, chegou lá, fez o atendimento e acabou. Não, o cliente hoje, ele busca muito ter uma experiência, principalmente nesse contexto que vivemos, onde estão todos muito estressados, a ida ao dentista, ela virou um acontecimento. Então, vários pacientes falam, chega lá todo bonitinho, né, que é criança, chega toda arrumadinha, a mãe fala, tem 1 ano que ele não sai. Né? Eu fiz uma pesquisa agora, nós tivemos, aí eu vou mostrar os dados depois para vocês verem. Mas então, assim, ir ao dentista virou um acontecimento. E aí a pessoa quer ir, quer fazer o atendimento e quer conversar também. Né? E a importância do conhecimento também. Tendências. Hoje o consumidor exige muita eficácia, honestidade, principalmente com a biossegurança, né? Então, nós temos que mostrar. Então, hoje eu não tenho mais isso, mas na época lá atrás, há 1 ano atrás, eu me mostrei muito pelo aplicativo com a nova roupa. Então, eu fiz filme sem roupa, com roupa, eu falava, olha como é que eu estou, para as pessoas poderem entender, os protocolos mudaram, tirei foto da equipe, mandei pelo aplicativo, mandei por e-mail, porque a plataforma me permite. Então, assim, eu tive muita facilidade de mostrar o que eu estava fazendo. E o retorno que eu tive foi muito grande. Os pais chegavam, Fernanda, eu só vim porque eu tinha certeza que você está seguindo todo o protocolo. Então, naquela época que a gente estudou muito, saía um protocolo, um e-book novo, eu mandava, olha o e-book novo que saiu, eu já estou implementando aqui. Então, me trouxe facilidades que no dia a dia anterior eu não tinha. Né? E os clientes também, eles estão buscando muito por produtos que tornem uma vida mais leve, mais fácil, né? Essa humanização e esse fazer o bem e ajudar outras pessoas. E a tendência, que eles falam que a tendência agora na pandemia e no pós-pandemia, é essa comunicação. Então, é esse relacionamento, a empresa, ela tem uma marca forte junto àquela pessoa. Então, que as empresas que conseguirem se comunicar e prezar pelo bem-estar do paciente, que ele perceber
que aquela empresa não está preocupada só em receber, né, que ela está preocupada com ele, são empresas que vão sair na frente, né? Então, o desafio dessa confiabilidade que eles colocam, e que é a menina dos olhos hoje, é prezar pela saúde e compartilhar conteúdos de fontes confiáveis, porque a população já está vendo que na internet, muitas vezes, eles não conseguem saber o que é certo ou o que não é certo. Né? Então, esse conhecimento vindo de uma pessoa que ele confia está sendo muito valorizado. Outro ponto que as tendências nos traz é a necessidade da surpresa, de você surpreender, né? Porque hoje está tudo globalizado, todo mundo sabe de tudo. Então, assim, quando a gente surpreende, nem que seja por um pequeno detalhe, isso é muito importante para a marca, né? E a importância da gente resgatar o entusiasmo desse consumidor. E valores seria tranquilidade, privacidade, segurança, liberdade e respeito. E quando eu parei para poder pensar em todas essas tendências, o que eu trouxe de ideias práticas que eu já estou trabalhando e que eu vou falar no decorrer da aula, a importância da gente trabalhar a promoção da saúde bucal, né? Porque nós estamos com essa valorização. E de oferecer um contato maior digital com soluções inovadoras como um aplicativo. Trabalhar a educação não só dentro do consultório, mas também à distância, e trabalhar a surpresa com o paciente. E o que o Sebrae nos chama também a pensar é como que nós estamos hoje. Né? Então, qual é o seu perfil? Clientela sumiu, como me adaptar, como chegar no meu mercado, e o Desbravando. E quando eu me vi, lá em março, eu estava no Desbravando. Eu já tinha acesso ao meu consultório, porque na hora que eu fechei o consultório, eu fiquei um mês completamente fechada, que eu abri o meu computador em casa, eu estava com toda a minha clientela. E agora, na semana, tem 15 dias, eu estou buscando ver o que aconteceu com os meus clientes. Então, eu enviei uma pesquisa para alguns, para eu poder ver como ajudá-los. Então, assim, a plataforma me dá facilidades no dia a dia que me direcionam, me dão o norte para onde que eu caminho. Então, eu vi que está tendo uma dificuldade muito grande na alimentação, na higiene, e aí vocês vão ver que lá para frente eu vou fazer algumas propostas pensando nessa pesquisa, né? As pessoas querem a informação, elas querem temas básicos, né? Então, eu fiquei surpresa que o que mais foi pedido foi CARI, criação de hábitos, alimentação. Então, eles querem saber, né? E esse é um TCC, então, essa pesquisa foi do meu consultório, e esse TCC que a gente fez na UFMG, que nós vamos publicar agora, que já foi aceito, ele deu o mesmo resultado com a população da faculdade. Eles querem a informação digital e 96% das pessoas acreditam que essa informação pode melhorar a sua saúde. Tá? Então, essa mídia social, ela está mudando esse cenário da saúde, e os trabalhos, esse artigo saiu agora, ele mostra a importância da presença do dentista junto à família para trazer tranquilidade, e essa tranquilidade levando a uma melhora na alimentação, na higiene e no comportamento da criança. E é algo que nós vemos no dia a dia. Né? Então, muito importante esse contato digital. E aí é hora de parar e pensar, né? Em que lado que eu estou e o que eu quero fazer, para onde que eu quero chegar. E antes disso, eu quero, né, instigar vocês a pensar assim, qual é o porquê? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar na nossa profissão e na nossa vida é por que eu faço isso? Qual é o meu porquê? Qual é a minha missão? Onde eu quero chegar? Né? A gente precisa ter essas perguntas para ter as metas e alcançar. E aqui se coloca o dinheiro em primeiro lugar, e assim, algo que nunca deve ser feito, o dinheiro deve ser sempre a consequência, né? Essa criança foi uma criança que sofreu muito na infância. Ela ia ao dentista para poder tratar cárie, contar quantas lesões de cárie, era competição com a irmã. Quantas você teve? Eu tive tanto, eu tive aquele tanto. Teve dor de dente, sofrimento, e nunca recebeu uma orientação
no consultório. E a mãe não sabia da prevenção. A mãe só levava quando estava doente, né? Essa criança cresceu e ela sou eu, né? Então, acho que esses traumas da infância me levaram para a odontologia e eu tive uma felicidade tremenda de, na época da graduação, eu fui secretária do Dr. Juarez de Vizier, que era um maravilhoso odontopediatra, e lá eu descobri que as pessoas não precisavam ter cárie. E quando eu entrei, né, para a odontologia, eu falei assim, eu já sei o que eu quero fazer. A minha missão é acabar com a cárie dos meus pacientes, é isso que eu quero. E é isso que eu vou fazer. E, graças a Deus, 31 anos depois, eu tive um sucesso muito grande no meu consultório. Então, eu trabalho na faculdade, eu trabalho no consultório. Então, no consultório eu consigo controlar melhor. O meu índice de sucesso gira em volta de 98%. E na faculdade, eu aprendi muito com o doutor Luiz Walter e a doutora Salete a importância da odontologia para bebê, e eu desenvolvi abri, né, a disciplina optativa de bebê. E é com muita alegria que eu mostro essa mocinha, que é a Vitória, foi a minha primeira bebê da clínica, e que hoje é uma moça sem nenhuma lesão. Então, essa é a minha paixão, é o meu DNA. E em 2016, 2015, eu terminei o doutorado e eu comecei a pensar na vida. Eu tenho um espírito um pouco inquieto e eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora, né? O doutorado me trazia muita coisa e agora eu só tenho um consultório, só tenho a faculdade, e comecei a pensar nos problemas e no que os alunos me contavam, e acabei indo para esse lado aí de tentar fazer algo a mais, né? Cheguei a fazer o semestre passado, entrei para poder trabalhar nessa validação da plataforma. E quais eram, né, os problemas que me incomodavam tanto? Né? Apesar de eu ter um sucesso muito grande no meu consultório, por volta de 98%, e quando lá no bebê a gente tinha um sucesso grande também, não é isso que a gente vê na realidade, né? Então, a cárie e a doença periodontal estão aí avassaladoras, né? Então, a prevenção é muito, muito, muito pouco ainda. A gente tem muitos dentistas ainda trabalhando com o tratamento dos sintomas, ao invés de trabalhar com a doença, né? Trabalhar a prevenção junto com a educação. Então, eu via muito problema, né? A falta de conhecimento, levando a baixa prevenção. Então, tinha muitas alunas que chegavam para mim, Fernanda, eu formei, fui para o consultório, estou fazendo prevenção, e os pacientes não voltam, eles só vêm para poder tratar a doença. Então, era algo que me doía o coração. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, nós vemos que o atraso, ele proporciona um risco muito grande de ter evolução de cárie, e que essa crença também, ela é muito importante. Então, muitas vezes o paciente acredita que cárie é normal, que ele vai ter mesmo, e que ele não precisa tratar, ele só precisa ir ao dentista quando tiver problema. Então, essa crença era muito importante. E no meu consultório, eu tinha alguns problemas pontuais que me incomodavam demais também, porque como a minha missão era acabar com a cárie, eu ficava muito preocupada do meu paciente não atrasar. Então, eu ficava muito em cima da secretária e ficava muito dependente dela. E muitas vezes eu encontrava com o paciente na rua, em alguma festa, aí eu falava, Fernanda, ninguém me ligou, eu não fui, perdi, na hora que chegava estava com cárie. Então, assim, o paciente reclamava, às vezes não voltava porque ninguém ligava, a secretária falava que ligava, virava aquela confusão. Eu não conseguia, não tinha tempo para poder estar trabalhando tanta educação. Aí eu falei, não, está na hora da gente mexer. E eu sempre trabalhei com sistema de gestão, então eu sempre tive plataformas. E existem plataformas maravilhosas de gestão no mercado, inclusive algumas que utilizam o aplicativo também. Mas a grande maioria usa o aplicativo para o dentista. Então, para o dentista entrar na agenda dele, para o dentista ver o paciente dele, para o dentista trabalhar a sua organização. E alguns dão para o paciente, mas é mais um gerenciamento de consulta.
E eu estava vendo que isso não era suficiente. A gente trabalhar só com o dentista, estava faltando uma ponta. E aí eu falei, é essa ponta que eu quero. Então, o aplicativo seria a ponta. Então, quando a gente fala no aplicativo, na verdade, é uma plataforma. Ela tem uma plataforma onde eu abasteço as informações para poder passar para o aplicativo do paciente, né? Então, a história do aplicativo, eu comecei a dar os primeiros em 2019, a plataforma eu já uso desde 2018. Em 2019, eu dei o aplicativo individual. Então, por exemplo, se a mãe tem 4 filhos, ela tinha que fazer 4 acessos. Elas detestaram e falaram, Fernanda, na hora que você fizer o familiar, eu vou adorar. Aí, em 2020, eu fiz o familiar e realmente eles estão adorando. Por que Q21? Né? Então, o quê? Vem de qualidade de vida e qualidade de atendimento para a minha equipe também, que eu quero, que é o que eu desejo. E o 21 representa tecnologia nos ajudando e também a importância de eu trabalhar a base educativa e preventiva no início da vida do paciente. Então, aí ficou representado o 21, que seria o adulto, né? Então, a função principal do aplicativo é empoderar e engajar esse paciente no cuidado. Então, são duas pontas, plataforma para o dentista, aplicativo para o paciente. Então, o aplicativo ele não interfere no meu trabalho. Eu consigo fazer todo o trabalho de prevenção só com a minha plataforma. E o paciente, a gente tem que respeitar sempre o paciente. Então, a maioria adora, mas tem paciente que fala, eu não gosto de aplicativo, eu não gosto de celular, ele não precisa ter. Não, aí eu consigo trabalhar com ele de outras formas sem ser o aplicativo. Então, a grande importância que eu vejo aqui é que, com o aplicativo, eu consigo educar esse paciente para eu poder prevenir e para eu poder trazer esse paciente de volta, para eu poder fidelizar e ter facilidade em marcar as consultas recorrentes. Né? Então, é bom para mim, porque aumenta a minha carteira de clientes. Então, se o paciente está sempre sendo lembrado e ele está voltando, cada dia ele está trazendo a família, ele está puxando um tratamento, porque a prevenção sempre traz, é muito comum trazer algum tratamento junto, e também queria que me organizar, né, a minha equipe, e trabalhar com marketing digital, que hoje é importante. E quando a gente pensa em conceito, né, o que é o Q21? O Q21 é uma plataforma com aplicativo que une o dentista ao paciente para fidelizar e melhorar a saúde bucal. Como? Através da educação, da supervisão e tratamento personalizados, com uma organização simplificada para a equipe. Esse é o conceito dele, o Q21 ele formou em dezembro do ano passado no Founder Institute, que é uma aceleradora de startup. Qual que é a diferença do Q21 para os softwares que existem no mercado? Doutora, Oi. Eu não sei se você vai entrar nessa questão, mas só porque a professora Cidinha, né, ela colocou aqui, você falou um pouco antes sobre a pandemia, como que esse aplicativo também te auxiliou nesse momento, sim. E aí ela perguntou assim, quantos pacientes utilizam hoje o seu aplicativo, e se a senhora percebeu um aumento durante essa pandemia, né, durante essa dificuldade de ir até o consultório também. Sim, Cidinha, um prazer você estar aqui, né? Uma honra muito grande, fico muito feliz. Eu comecei a dar os aplicativos no final de 2019, eu tenho praticamente 100 e poucos pacientes utilizando. Ele ajudou bastante, mas por causa da pandemia, eu tenho paciente que está me falando, eu não vou. Então, eu converso com ele, muitas vezes, às vezes por e-mail, muitas vezes com aplicativo, mas eu ainda não dei, como eu estou nessa parte ainda, de estar dando para o paciente, à medida que ele está indo, eu não dei para todos os meus pacientes, mas eu já tenho uns 150 pacientes utilizando o aplicativo, e nessa pesquisa que eu fiz, eu perguntei de 0 a 10 quanto que eles davam no aplicativo, e o nível de excelência de 0 a 10 é 8,9, de 75% a 100% considero o aplicativo excelente.
e nós tivemos 75%. Então, nós estamos, eu fiquei muito feliz com o resultado que está no caminho. Então, eu estou tendo muito retorno, ele me ajudou muito na questão de falta, praticamente falta eu não tenho mais, porque ele lembra automaticamente o paciente. Eu vou falar mais para frente, Cidinha, porque ele lembra a prevenção também, então eu tive paciente voltando e chegando e falando, eu voltei porque o aplicativo me lembrou. Aí eu falei, acho super bacana, porque tem paciente que já confirma pelo aplicativo e já cai na minha agenda, a secretária fala, já confirmou. Então, está tendo um movimento muito bacana com o aplicativo lá no meu dia a dia. Eu vou falar mais sobre as funções dele, Cidinha. Aí eu quero mostrar como que eu pensei no aplicativo, qual que é a diferença dos sistemas de gestão que existem. Eu comecei o aplicativo de trás para frente, eu comecei pelo paciente. Então, eu não construí a plataforma Q21 como um software de gestão. Eu construí ele como um software de relacionamento, porque eu queria trazer o paciente para mim. Eu queria trabalhar essa aproximação comigo e trabalhar essa educação para que ele voltasse, para que eu tivesse prevenção. Então, eu trabalho muito a questão de entrega de conteúdo. Então, eu sou muito essa questão de relacionamento. Quando comecei, eu não tinha nem financeiro. Aí, quando eu entrei, os dentistas que entraram falavam, não, pelo menos um financeiro você tem que ter. Aí, eu coloquei o financeiro. E agora, o que acontece? O que eu tenho evoluído é que eu quero que seja algo para nos aproximar. Se eu vou evoluir para o restante da gestão, eu não sei, porque talvez a ideia seria eu complementar os softwares de gestão. Então, eu tenho esses dois caminhos. Ou eu uno com os softwares de gestão que existem, eu faço essa parte de relacionamento, ou eu vou evoluindo para ser uma gestão que tenha mais parte administrativa, porque, por exemplo, eu não tenho parte de comissão, essa parte mais administrativa, o software não colocou. Então, eu trabalho muito com esse lado de promover o relacionamento, que está trazendo um benefício muito grande, que é essa questão do reconhecimento dos clientes. Então, assim, o paciente fica feliz, ele se surpreende na hora que ele recebe, ele vê que você realmente está preocupado com ele. Então, fortalece muito esse contato entre a gente e é um diferencial no mercado. Aumentou, para mim, sim, a questão de vendas, aumentou a questão de primeira consulta, tá? A fidelização também. Agora, realmente, não foram todos os pacientes que voltaram. Eu tenho paciente até hoje que não teve coragem de voltar. E com essa construção da plataforma, eu estou conversando com muitas pessoas, muitos adultos, eu apresento a ideia da plataforma e as pessoas normalmente falam comigo, o dentista não me liga, eu vou lá o dia que eu quero. Se eu acho que meu dente está sujo, eu quero fazer uma limpezinha, e aí, sim, é algo que a gente nunca pode falar, porque senão nós nos desvalorizamos, e a ideia é sempre nos valorizar, né? Então, eu observei muito isso, e as pessoas falam, olha, eu gostaria que alguém comunicasse comigo, que alguém se preocupasse comigo. Tá? E saiu agora, mês passado, esse artigo, falando que essa busca da prevenção, do check-up, da consulta recorrente, e aqui, quando eu falo prevenção, não é só a prevenção da odontopediatria, é a dentística que precisa controlar, é a periodontia, é o implante, é o idoso, é o paciente especial, todo mundo precisa ir ao dentista. E essa volta, esse retorno na época certa, está muito relacionado ao posicionamento e à postura do profissional. Então, muito interessante esse artigo, onde ele fala, quando o profissional ele tem um foco maior na prevenção, ele explica, ele utiliza produtos, o paciente valoriza mais. Tá? Então, a solução que eu pensei foi em unir essas duas vertentes para a gente poder alcançar um futuro melhor aí para as pessoas, tanto dentista quanto paciente. Então, eu quero muito que a plataforma seja um estímulo à saúde bucal. E são 3 vertentes principais, a avaliação de risco, a educação automatizada, para nos facilitar também o dia a dia, e esse monitoramento permanente que vai da infância ao idoso, dependendo do profissional que for utilizar a plataforma. Então, o diferencial...
A doutora Márcia, Márcia Turola, não sei se eu falei correto, viu, Márcia? Ela perguntou o seguinte: o paciente, né, que não quer voltar para a consulta, que você até comentou agora, né? Uhum. Você orienta à distância, usando a ferramenta? Como que você faz? Você cobra por isso? Eu não comecei a cobrar ainda não. A teleodontologia já nos permite cobrar, né? Eu ainda não cobrei. Eu tenho acompanhado meus pacientes e orientado à distância, mas eu ainda não comecei a cobrar. Pode ser uma evolução. Como eu estou muito focada na construção da plataforma, eu não me envolvi nessa área ainda não, tá? Mas eu vou falar como que eu trabalho essa questão aqui, essa questão da conversa com o paciente. O que eu fiz? A plataforma me permite segmentar muito bem essa conversa com o meu cliente. Então, eu consigo categorizar de acordo com a necessidade, ou eu consigo mandar mensagens por idade. Então, eu segmento em anos, meses e idade. Então, eu quero falar sobre a introdução alimentar aos 6 meses. Aí eu coloco lá, eu quero que essa mensagem vá para toda criança de 6 meses. Ou vou falar sobre molar permanente, toda criança de 5 anos e meio vai receber. Então, eu consigo entregar muita coisa de forma automática e personalizada para o paciente. Então, eu posso mandar mensagens de forma manual, individualmente, em formas de campanhas. Então, para os pacientes que estão no mês, para os pacientes que ficaram atrasados. Então, por exemplo, quem está me falando que está na quarentena, eu crio uma tag e coloco lá, quarentena, que ele já falou, eu não vou. Aí, de vez em quando, eu entro, busco os meus pacientes de quarentena e mando um contato. Está tudo tranquilo? Precisa de alguma coisa? Então, para poder dar uma orientada, eles estão sempre com acesso comigo. E uma coisa muito interessante também, que ele permite eu agendar. Então, eu tive um trauma, eu até trago um exemplo disso, eu tive um trauma, e aí eu quero que a mãe faça uma radiografia daqui a um mês, lá na hora mesmo eu já agendo, enviar o lembrete para a radiografia, e eu comunico pelo aplicativo e pelo e-mail. Então, tudo que eu comunico pelo aplicativo recebe uma notificação, tá, para o paciente. Então, isso me facilitou bastante. Doutora, a professora Cidinha perguntou, logo em seguida, na verdade, perguntando em relação às colegas de profissão, né? Como que está essa adesão? Se a senhora já pensou em agregar alguns recursos de inteligência artificial, bem, ela colocou IA, eu imagino com inteligência artificial, no aplicativo. Cidinha, eu tenho milhões de ideias, Cidinha. Eu quero sentar com você para a gente fazer muita coisa esse dia. Só que eu cheguei naquele ponto assim, eu cheguei até aqui. Agora, para eu continuar, eu preciso de vocês comigo. Aí vocês vão me falando, vamos fazer isso, eu faço. O que eu tenho de inteligência artificial aqui? Eu tenho uma inteligência artificial muito simplificada, mas eu vou mostrar, eu acho que é o próximo slide. Só para mostrar aqui que a plataforma, então, ela tem agenda, ela tem cadastro, ela tem. Então, pela agenda, eu entro na avaliação de risco, que eu vou mostrar na frente, que é onde vem a inteligência artificial, o odontograma, financeiro, relatórios, número de horas, então, ele tem um monte de coisa. Então, o risco está na frente, eu falo depois, Cidinha, da inteligência que entra. E o aplicativo, o que eu pensei no aplicativo? O paciente tem que ter informações para ele usar, tanto para ele voltar para mim, então ele vai me lembrar, ele está comigo na mão, quanto para ele manter a sua prevenção. Então, o que eu preciso colocar nesse aplicativo para ele poder manter essa saúde ao longo da vida? E uma coisa muito importante que o paciente, às vezes, e o dentista confundem, é que o aplicativo ele está nas duas lojas, Google e Apple, mas se você entrar lá, você não consegue baixar, porque a gente tem toda uma norma de proteção, então tudo no LGPD, que é a nova lei, e existe um código. Então, na hora que o dentista entra para a plataforma e ele cadastra um paciente e salva, aquilo ali gera um código que só aquele paciente tem. Então, o dentista tem que passar esse código para o paciente poder entrar e aí vincular e receber os dados. Então, isso é algo que, às vezes, eles confundem. Eu estou lá e não está funcionando, mas não é, porque precisa do código.
tá? Então, o que eu pensei de informação? O paciente tem que saber o dia e a consulta, então fica lá a data, ele pode confirmar e cancelar, muda minha agenda de cor, então a secretária já vê, ele já cancelou ou confirmou. Ele solicita a consulta, ele tem o risco, então eu trabalho muita conscientização com ele, aí eu uso até bottoms, tem layout infantil adulto, e eu trabalho as fotos. Então, na foto, eu gosto sempre de colocar o que ele tem que fazer, uma foto comigo, uma foto da família, ele crescendo, a questão da supervisão da oclusão, né, da gente ver todo esse... É como se fosse uma caderneta de saúde bucal da criança, porque vai todo histórico ali. Na hora, deixa eu voltar aqui. Aqui em resultado, ó, nessas 3 bolinhas, você clica aqui, você tem todo o histórico dele, você vai pegando todas as consultas de prevenção. E aqui nas consultas agendadas, você tem todo o histórico de consultas agendadas de tratamento. E esse é um aplicativo só infantil, não tem o familiar. No familiar tem um chat, que eu vou falar mais na frente. Aí a mãe tem acesso à equipe odontológica, né? Ô, doutora, só aproveitando esse gancho aí desse acompanhamento também, a doutora Eliane Ribeiro, ela perguntou, na verdade, se é um aplicativo que ele também pode ser implementado no consultório público, né, no SUS, que aí é uma outra dificuldade também, né, que vocês têm, até de manter esse tratamento mesmo pelo SUS, né, do paciente manter o tratamento, né? O que o meu TI fala? Ele fala assim, Fernanda, tudo pode. Tudo pode, você paga, tudo pode. Então, assim, eu não sei. Eu pensei nele inicialmente porque eu queria que ele ajudasse na saúde bucal e ajudasse no consultório. Mas eu vejo, sim, eu ia começar a utilizar o ano passado. O que aconteceu? Eu comecei a utilizar na disciplina de bebê, comecei a apontar os dados para a plataforma web, e quando eu ia começar a utilizar os dados na faculdade, parou tudo. Então, eu não consegui usar na faculdade, mas eu vejo, sim, como uma forma da gente trazer esse paciente, da gente trabalhar a educação, que é uma coisa que eu quero evoluir bastante, tá? Porque isso automatiza, e essa educação que eu estou trabalhando, eu estou com uma ferramenta nova que eu acredito que em 15 dias está pronta, vai ajudar muito essa automatização dessa educação para a gente, né? Então, acredito que dê, mas tem que pensar, né? E o que ele traz, né? O que é o desejo? É agregar valor, então tudo que a gente põe a mais, o paciente fica encantado. Então é muito comum, eu faço muita cirurgia de freio, criança, poucos dias, e aí eu falo com a mãe, ela veio para cirurgia, eu falo com ela, você já sabe que hoje a odontologia começa com 5 meses? Não sei. Eu aqui faço prevenção. Você faz? Faço. E eu utilizo um aplicativo. Elas adoram, e aí elas já baixam, e o que acontece? Elas já ficam conversando comigo, daqui a pouco o sistema já avisa, está na hora de voltar, ela já marca a primeira consulta. Então, para fidelização, é muito bacana, porque aproxima, relaciona, porque você acaba que, como você está conversando, você está mandando, você se torna uma autoridade, isso é muito bom. E impacta a vida das pessoas. Então, realmente é o que mais é o que eu mais gosto, assim, da possibilidade de mudar essa visão da odontologia, né? Eu acho que isso não existe mais, né? Então, acabar com esse medo e esse trauma. E aí, na hora que eu coloquei isso tudo, eu falei assim, nossa senhora, que aplicativo poderoso. E quando a gente pensa, na verdade, o que o aplicativo traz? Na verdade, não é o aplicativo que faz isso tudo. O aplicativo é um detalhe, é uma surpresa, né? O que faz é a filosofia do programa, que faz com que o dentista pense na prevenção e que explique isso para o paciente. Então, muda-se essa ideia, né? E dentro disso da prevenção, ele me traz relatórios de paciente agendado e não agendado, que me facilita muito eu saber quem agendou, quem não veio, quem ficou para trás, e isso para a gente é uma fortuna. O que eu tenho ouvido falar de dentista que não chama o paciente, está perdendo muito dinheiro, porque se você chama, o paciente vai. E se você não chama, ele fala assim, ele não está ligando para mim. Então, não são todos que vão e que
vão embora porque você não chamou, né? E o maior patrimônio que a gente tem, na verdade, é a nossa carteira. Quanto mais a gente tiver, e principalmente essa questão do check-up, que traz as outras coisas, mas ele traz a consulta recorrente e essa previsibilidade, né? E a questão que é muito mais fácil a gente manter esse cliente dentro da plataforma do que conquistar um novo. Então, uma função que eu dou muita ênfase no Q21 é de manter o paciente dentro do consultório. O que eu quero é que aquele paciente fique com aquele dentista ao longo da vida dele, né, de acordo com o tratamento do dentista. E nesse momento que a gente está, ter essa proximidade, ter essas facilidades ajuda bastante, tá? Aqui é só um produto a mais que eu tenho, que eu trabalho muito com a questão, assim, o paciente já sabe, ontem mesmo a mãe falou, eu quero saber do programa, porque eu falo, se você vier no mês que foi programado, e sem faltar, de acordo com o que foi combinado, e se tiver algum problema, eu vou cobrar eu não vou cobrar. Então, isso é um diferencial, mas não está dentro da plataforma. Né? Isso me ajudou demais, eu tenho meu consultório dentro de casa, então a mãe me liga, eu já entro lá, já vejo minhas imagens, né? O chat que eu falei, então eu, dentro da minha plataforma, se o paciente mandar mensagem pelo chat, eu já vejo aqui, eu já converso, aí vocês vão me falar, mas tem um WhatsApp. Sim, mas qual que é a vantagem do chat? Está tudo ali dentro do aplicativo. O WhatsApp some, vai para um lado, vai para o outro. Então, assim, o chat, o aplicativo é a saúde bucal, é tudo ali dentro. Né? E nesse chat eu converso com os pacientes e com a minha equipe também, tá? Aqui a questão de solicitar consulta, né? As facilidades da secretária. Então, normalmente, a secretária já coloca os dados, já faz cadastro, ela tem todo o acesso, então a secretária fala, nossa, eu adoro ter acesso ao que aconteceu, porque as mães ligam para mim, elas querem saber se a radiografia está lá, de que dia que foi, se a imagem, como é que está o dente, então ela tem acesso a todas as informações e ajudou demais. Essa questão também eu adoro, que é o gráfico de eu ver meu resultado, então como é que está indo. No ano passado eu percebi uma piora importante, né, na saúde, né, e aí como que eu faço no meu dia a dia? Né? Hoje o Q21 já faz parte, eu já uso ele sem nem pensar. A maioria dos dentistas, na hora que entram, ficam meio sem saber como funciona, mas ele, na hora que você pega o jeito com ele é muito fácil. Tem que ter um investimento, porque ele funciona bem. Ele é uma plataforma muito complexa, tem muita coisa, ficou muito grande, apesar de simples e fácil, mas ele precisa de ter um computador. Então, a minha secretária, o paciente chegou, ela vai cadastrar, ela já vai preparar tudo, e eu vou atender o paciente, né? Na verdade, isso aqui eu coloquei porque os pacientes têm chegado, e a questão que eu falei com vocês do site, da importância da gente estar no digital. O paciente já chega para mim e fala, eu sei que você usou o aplicativo, eu sei que você faz isso ou aquilo, então, isso é uma coisa muito interessante. Tá? E aí, na primeira consulta, onde eu vou entregar o aplicativo, a minha opção tem sido de conversar com a mãe, eu tenho preferido muito o falar, o conversar mesmo. Posso mandar para todo mundo? Pode. Aí cada um com o seu paciente, né? O que eu gosto de fazer, o meu dia a dia, é falar, olha, eu estou usando um aplicativo, vai aumentar a sua segurança, a sua tranquilidade, para poder saber o que você precisa fazer para cada filho. Então, agora eu tenho acesso familiar, 4 filhos do mesmo login, aí ela sabe, para um vai fazer isso, para o outro aquilo, o outro tem que fazer radiografia, então está tudo ali na mão dela. E, normalmente, uma dica interessante é o seguinte, baixa o aplicativo depois que você fechar a ficha de risco, porque na hora que a mãe baixa o aplicativo e vê a foto da criança, ela se surpreende e gosta demais, inclusive a criança. Então, a gente já trabalha a questão das memórias, né? Então, sente a alegria de estar ali, de ver, nossa, olha a fotinha de antes, principalmente clareamento, eu já tive sustos, eu adoro, né? Eu sou apaixonada. Então, eu tive um adolescente que foi muito engraçado, que ele fez clareamento,
Aí ele chegou, eu achei que clareou. Aí eu falei, você olhou no seu aplicativo a foto de antes? Ah, vou olhar agora. Aí na hora que ele olhou, ele falou assim, nossa senhora, ele assustou. Então, assim, muito, muito interessante, porque está gravado ali. Então, traz muitas possibilidades para a gente. Né? Então, normalmente, na primeira consulta, eu sento, eu explico, eu converso com a mãe, principalmente, e aqui vem a inteligência artificial, Cidinho. Porque qual que é esse prontuário? Esse é o prontuário de avaliação de risco. Então, todo isso eu explico para a mãe na primeira consulta, seja a primeira consulta ou seja a consulta de manutenção que eu estou dando no aplicativo. Eu sento para ela e mostro. E aí eu comprei aquela tela grande justamente para a mãe ver bem. Aí eu falo com ela, toda vez que você vier, eu estou pensando em 4 perguntas. Ou eu estou fazendo oficialmente com você, ou nós estamos conversando e depois eu vou sentar e vou responder. Então, primeira coisa, hábitos, como é que está em casa, se tem algum cuidado especial, condição do dente, condição da gengiva. E na hora que eu vou clicando, o sistema vai mudando aqui. Então, essa é a inteligência simplificada que ele usa hoje. Ele muda o risco em não identificado, atividade de cárie ou outro, e ele muda a sugestão de periodicidade. E aqui a gente pode mudar. Então, ele sugere, né? Ele sugere e o dentista, junto com o paciente, define para quando que ele vai querer. Então, é essa ficha que conversa com o aplicativo do paciente. Aqui, e tudo que eu escrever aqui vai cair para o paciente. Então, lembretes, o que vai fazer. E tudo que eu escrever aqui não vai para lugar nenhum para o paciente, é só para dentro de mim. Aí coloca a foto, né? Então aqui é onde eu converso com o paciente e onde eu tenho que explicar para ele a questão do risco, né? Então eu já falo nessa primeira consulta. Então essa primeira consulta eu converso um pouquinho, mas nada muito longo, né? Então eu já faço uma apresentação mesmo, eu incluí o aplicativo e eu falo a importância da gente trabalhar as pessoas de forma diferente, né? Então tem o layout adulto e infantil. E para as crianças, eu uso bottom também, eu gosto muito de trabalhar o diagnóstico e trabalho o pós-atendimento. Quando eu estava fazendo, o que aconteceu? Eu tenho usado ele e os pacientes gostam muito, porque na hora que eu coloco o risco identificado, ele já fala assim, mas identificado por quê? Então, eu já coloco o motivo, eu falo, está com risco identificado porque tem aparelho, nós precisamos melhorar isso e voltar com menos tempo. Então, ficou muito fácil. Mas é algo... Pode falar. Doutora, até a Márcia, a pergunta é justamente sobre essa avaliação. Eu tenho outras perguntas aqui, mas eu vou deixá-las mais para o final, que essa está relacionada ao tema. Ela perguntou o seguinte, se essa avaliação de risco... foi você que sugeriu, né, na montagem do aplicativo, da plataforma, ou ele é baseado em alguma classificação já publicada, em alguma classificação oficial? Ela não segue uma classificação oficial. O que eu fiz? Eu peguei o que tem em geral, e aí a pessoa vai trabalhar com a sua classificação, porque cada dentista tem o seu. Então, você não tem que usar essa classificação aqui. O que eu fiz foi pegar os grandes grupos, então, que é padrões normalmente de cuidados caseiros, motivação, onde você inclui cuidados especiais, você trabalha determinantes sociais, medicamentos. Então, na verdade, eu não estou sugerindo nenhuma avaliação de risco, nenhum critério específico, eu estou dando uma facilidade para você utilizar o critério que você tem. Hoje a gente tem diversos critérios à disposição. Então, o que o sistema permite é você utilizar o seu e ir clicando de acordo com o seu critério. Tá? Eu fiz baseado nesse pela simplicidade e pelos grandes grupos. Então, eu tenho que olhar dente, experiência, outros tratamentos, e tenho que olhar a questão de motivação, uso de aparelho, implante, fuma. Então, eu consigo categorizar nas 4 perguntas. E aí, une a anamnese com o exame clínico, mas o sistema não tem nenhum critério específico de risco, tanto que eu não indico hora nenhuma, cada um vai utilizar o seu critério de risco.
tá? E a data ali, eu usei de acordo com o manual, mas você pode modificar a data. Então, lá está 6, 4 e 3, mas eu modifico de acordo, inclusive, com o meu paciente. Então, ele individualiza o paciente, tá? Ele só facilita essa classificação. Aí você vai mudando, o sistema vai mudando. Tá bom? Doutora, a Thalita está perguntando se tem algum recurso para controle de paciente que está em acompanhamento ortodôntico, né? Tanto para lembrar de manutenção, do uso do aparelho, se tem essa ferramenta também. Você pode colocar dentro ali do cadastro do paciente, Thalita, porque dentro do cadastro você pode alterar. Mas essa questão da ortodontia é uma parte que eu teria que sentar com um ortodontista para fazer, por isso que eu não coloquei. Então, assim, eu cheguei na plataforma até aqui, com o que eu gostaria até aqui, e para eu poder evoluir, eu preciso de ter pessoas da área para poder falar assim, olha, vamos fazer a parte de ortodontia, nós vamos sentar e fazer a parte de ortodontia. Tá? Especificamente para ortodontia, dá para a gente trabalhar, mas temos que pensar. Tá? E a Márcia perguntou também se, além desse acompanhamento, né, desses lembretes, é possível fazer a consulta à distância, ou a gente teria que usar um outro aplicativo ou uma outra ferramenta? O que eu posso fazer? Pelo chat eu consigo enviar o link, tá? Aí eu não coloquei dentro da ferramenta ainda o acesso direto, mas às vezes eu pego o link e mando pelo chat do paciente e falo, está no seu chat, e ele entra lá, dá para poder conversar por esse acesso, tá? Doutora, em relação a essas especialidades aqui, a doutora Lúcia colocou aqui também que ela trabalha na atenção primária à saúde, e aí se ela está à disposição para ajudar, caso você queira pesquisar mais esse ambiente, até pensar nessa plataforma aí para o serviço público, né? Então, o que eu quero é isso agora, porque assim, eu fiz muito baseado na evidência científica, na experiência clínica e na experiência da faculdade. Ele me ajuda bastante também na faculdade. E agora eu cheguei até o momento que eu preciso evoluir. Ele já faz muita coisa, e para eu evoluir, eu não posso fazer sem ter essa experiência. Eu preciso de pessoas comigo. Então, assim, queria sentar com cada um e falar assim, vamos sentar aqui, o que é que nós vamos evoluir agora, tá bom? Então, assim, a vontade é da gente crescer demais. E aqui, ó, eu coloquei, ontem eu estava fazendo, porque o dia a dia é o seguinte, eu converso com a mãe, fiz o exame, fui lá na minha ficha, preenchi, aí ontem eu filmei. Eu gasto 1 minuto e 14 para poder anotar, fechar e já está na mão do paciente. Tá? Então, foi bem rapidinho. Maravilhoso, né? Muito rápido. Na verdade, esse paciente não era um paciente já antigo meu, então não tinha muita coisa. Mas se eu escrever muito, são 2 minutos, já está pronto e cai na hora na mão do paciente. E aí eu já falo, você está vendo? Você entendeu? E é muito interessante porque vai o lembrete, então a mãe lembra. E uma coisa que eu adoro, essa questão da foto, por exemplo, ó, tem que passar fio dental aqui, aí eu tiro a foto de onde que eu quero. Mãe, tá aqui. A pasta é isso aqui que eu quero, tá lá. Você vai mostrar para babá, para a avó em casa. Então, o que eu quero é trabalhar essa facilidade de comunicação. Aqui, ó. Então, eu faço isso aqui. Ó, é isso que eu quero para esse, é isso para o outro, é isso. Isso aqui também foi muito interessante. Eu estava preparando a palestra, e aí, domingo, eu recebi esse e-mail, o pai agradecendo, né? Aí ele falou, muito obrigada e tal, olha, compara aqui as evoluções. Então, para traumatismo, e isso o que eu fiz? No dia que a criança chegou, eu mandei a foto, ela não estava agendada depois, eu falei que o pai me manda, aí eu agendei, já tinha até esquecido, e o pai me respondeu, olha a foto voltando. Então, traz facilidades, né? E eu queria até, aproveitando essa questão das fotos, a Márcia perguntou aqui também, em relação à segurança, né, desse aplicativo. Você até já falou que ele está dentro da Lei Geral de Proteção, sim, mas ela perguntou assim, dentro das certificações necessárias para as plataformas, né, de segurança da plataforma, sim, como que está esse dos dados, das fotos, de tudo, né?
Sim, tanto que eu não coloquei, o chat permite, eu envio tudo pelo chat para o paciente, eu envio e-book, link, foto, mas eu não deixei o paciente me enviar. Então, quando o paciente vai enviar, eu preferi pelo WhatsApp justamente por causa dessa situação. Como é uma plataforma que está em desenvolvimento e tudo sendo feito de acordo, nós não temos certificações ainda. Então, tem que terminar, eu estou nessa fase final agora de terminar essa parte de relacionamento, e depois já comecei a pedir algumas certificações, mas ainda não temos, tá? Mas está tudo dentro da proteção de dados, termos de uso, tudo de acordo, né? E a questão da gente trabalhar, então, essa trazer a criança para a cultura, né? Que é o que eu gosto. Então, agora eu mandei fazer a representação para eu dar para a criança. Então, para ela poder chegar no dentinho bacana, ela tem que passar pela escova, pela pasta, pelo fio e pela alimentação saudável. Então, você já começa a trabalhar essa participação, esse envolvimento e esse resgate que a gente trabalhou lá. Isso tem funcionado muito bonitinho também, eu comecei esse ano. Então, pela comunicação, eu consigo mandar para grupos de idade indeterminados, eu deixo agendado, então eu já falei com os pais, todo dia 25 vocês vão receber o do mês seguinte, né? E foi muito trabalha com a gente esse relacionamento, e na sexta-feira eu recebi essa paciente que eu fiquei encantada, eu falei, nossa, que gracinha, porque às vezes a gente manda e fica sem saber como que tá, e a mãe falou assim, nossa, ela tá adorando, ela só achou ruim porque você colocou fio dental uma vez só, então ela fez as bolinhas porque ela passa fio dental todas as vezes, então a gente começa a trabalhar essa motivação, né, essa é a ideia. E agora, pelo chat, por exemplo, eu posso passar joguinhos, que é o que eu quero agora trabalhar. Encontrei isso na internet. Aqui, ó. Então, eu tenho essa parte que eu faço de comunicados, que fica uma biblioteca ali de comunicados, que eu posso ver como que eu vou disparar. Então, isso me ajuda bastante. E ele me faz... a campanha, eu consigo segmentá-la muito bem. Então, pela tag aqui, eu consigo categorizar. Então, eu agrupo a paciente com defeito de esmalte, paciente com HMI, com erosão. Eu consigo falar para grupos. E consigo falar para idades específicas, para sexo específico, para paciente que está no mês, para paciente que está atrasado. Então, ficou muito fácil de eu trabalhar esse contato, me ajuda demais. E uma coisa que eu adoro também é que ele ajuda a conhecer a minha persona. Então, eu vejo aqui, quantos bebês que eu tenho? Aí eu vejo, quantos adolescentes que eu tenho? Então, eu gosto bastante também. Posso, inclusive, enviar dicas de música, de aplicativo, por dentro dessa programação, né? Então, por aqui eu trabalho várias idades. Então, a ideia dele não é ser só marketing. O que eu pensei com ele é que fosse uma plataforma, um aplicativo que levasse também a questão do dentista se promover. Claro, nós temos, né? Nós somos empresários, nós temos que ter visibilidade, nós temos trabalhar com essa melhora da saúde da população, né? Que não é só doença. É claro que a pessoa que está doente vai tratar e vai manter, mas é tentar trabalhar no máximo. E como na odontopediatria a gente tem essa parte muito forte da educação, né, da importância, da crença, né, do acreditar, das expectativas, o meu projeto novo agora que eu estou entrando para o forno, e quem puder me ajudar, eu vou amar, que eu quero construir toda a jornada Viver Sem Cárie. Então, eu já estou com muita coisa, já que eu já estou mandando, mas eu ainda não fiz toda a jornada. Então, qual material que aquela criança vai receber com 1, com 2, com 3, com 4? Então, eu quero trabalhar muito a questão da formação e do fortalecimento de hábitos. E agora, eu estou exatamente nessa hora agora, em busca de um psicólogo que trabalha com análise comportamental infantil, para a gente poder ver essa questão da gamificação, né? De o que é bom para qual idade. Né? Então, essa criança aqui, hoje você vê, eu estou mostrando para ela, mas ela está com o aplicativo na mão.
né? Uma criança de 6 anos. Hoje a gente tem isso. Aí, na hora que eu mostrei para ela, ela falou assim, eu quero, manda para mim. Então, assim, é a odontologia entrando na casa das pessoas, né? Essa é a minha ideia. Então, trabalhar essa questão dos desafios e essa questão de partir da dificuldade daquela criança, o que ela precisa, o que eu vou dar para ela, né? Então, essa conscientização e essa melhora para a família, que é o que eu quero, né? A gente sabe que tem que fazer esse trabalho aí, e quando a gente educa, né, o que eu vejo? Aquele paciente que tem o conhecimento, que ele sabe, ele descobre que é possível, e é muito bacana, porque vocês podem estar pensando que é só no consultório que eu atendo uma população com um nível muito bom, mas não, na faculdade eu vejo muito isso também. Lá na disciplina de bebê, quando você pega aquela família, que você orienta ela, que você ensina, na hora que a gente mostra, né, a gente faz muito trabalho de semana de orientação coletiva, então aqueles, né, todinho, quanto de açúcar que tem, o pai fala assim, então eles assustam, então falta o conhecimento, e quando a gente dá o conhecimento e fala assim, olha, é possível, sim, a gente consegue ter uma vida melhor, e se ele acredita, a grande questão é ele acreditar, né, então, a gente pode mudar, né, isso aí. Esse trabalho saiu agora também, muito bacana, com um aplicativo também de gamificação. Esse tem um lembrete que eu estou doida para colocar, que é o lembrete da escovação. Então, você marca a hora e avisa, está na hora de escovar. E aí, eu tenho que ver o que vocês acham, se os pacientes acham legal, mas eu estava doida para colocar, para a gente trabalhar essa formação e mostrando realmente o resultado positivo. Tem muita literatura, toda a literatura fala que é muito novo, que assim, a tendência é trazer mudança de comportamento, melhorar resultado clínico para a gente, sim, mas que a gente precisa estudar, né? Os estudos que eu tenho não são estudos controlados, quando eu ia começar realmente parou tudo, mas eu acredito que pode ser uma oportunidade, sim, para a gente poder estar melhorando o nosso consultório e também a saúde, né? E aqui algo que eu tenho me acompanhado, que assim, o que eu tenho procurado fazer é encantar o meu cliente todo dia, né? Então, encantar o cliente deve ser visto como uma rotina diária, que nos obriga a recriar nossas ações constantemente. Então, tento trazer sempre pelo positivo e sempre tentando fazer com que ele acredite que sim, que é possível a gente ter uma saúde melhor. Né? Eu agradeço muito a presença de todos. Vocês querem que volte algum slide ou eu posso interromper? Doutora, eu ia te pedir para voltar para a tela com a gente, para eu te fazer algumas perguntas que ficaram aqui. Tá, peraí. Eu tenho aqui a Márcia perguntando em relação aos custos, né, para fazer o aplicativo. Como que você administra, como que você administrou, como que foi esse investimento? Olha, esse aplicativo, eu vou contar para vocês, foi uma paixão, porque eu me fiz uma proposta e eu já gastei 5 vezes o que eu pensei, e eu não coloquei investidor ainda, porque como eu dou aula e eu tenho consultório e eu trabalho muito nele à noite, eu tenho que pensar muito daqui para frente, né? Porque quando você traz um investidor para junto de você, para você crescer muito, você tem que dar um resultado. E hoje ele me dá muito resultado no consultório para mim. Quem entrou, eu estou com alguns dentistas, tem uma turma boa que está gostando bastante também, que tem dado resultado para eles também, mas eu não tenho uma pessoa ali atrás de mim, né? Então, mas eu tenho que evoluir. Eu agora estou num momento que eu tenho que ver. Primeiro, eu preciso ver a aceitação da classe, porque a minha ideia é construir algo que seja para melhorar a odontologia, para melhorar a odontopediatria, que seja algo para mudar o conceito, né? Me incomoda demais paciente, né? Nós somos vistos como péssimos, é medo, é dor, então eu queria mudar muito isso. Mas eu cheguei, o que eu gastei já, eu preciso de ter, realmente pensar como evoluir. Mas
A Mônica Barreto, inclusive, falando que ela conhece o aplicativo e que ela vê nele recursos fantásticos, principalmente, né, para ortodontia também, que foi citada aqui, facilidade para agendamento, para lembrete, na véspera de consulta, e as próprias campanhas também, né, que a senhora citou, que podem ser criadas. Eu esqueci de falar dos lembretes, ele avisa automaticamente com 7 dias, com um dia antes no mês de prevenção. Então, acaba que você esquece um pouco, a secretária sai daquele dia a dia de ter que ficar lembrando, vai fazer coisas mais importantes, e aí depois que passou aquele tempo, a gente faz um esquemazinho, aí ela vê quem veio e quem não veio para ela poder buscar. Tá? Então, Ótimo. ajudou deu um aumento na produtividade da equipe. A doutora Márcia está perguntando também se existe um diário alimentar também que os pais podem fazer pelo aplicativo, e se o calendário, você mostrou onde a criança está marcando, eu acho que aquele controle, né, de rotina, ele não poderia ser usado dentro do aplicativo. Ô, Márcia, eu estou doida para fazer, estou doida para fazer, só qual que é o problema do aplicativo? O meu TI fica doido comigo, que eu falo assim, eu quero isso, aí eu acho que em 1 minuto ele vai colocar, e assim, é um código, ele fala assim, Fernanda, são 15 mil linhas que eu tenho que trabalhar, então assim, eu vou chegar lá, eu vou colocar, eu quero colocar uma jornada, eu quero muita coisa, só que a gente agora tem que priorizar, então eu priorizei muito esse relacionamento, essa educação, era o que eu queria. Então, assim, isso para mim, eu acho que pelo fato de eu ter sofrido tanto com odontologia, eu tenho trauma, e eu falei assim, eu não quero isso para o meu paciente. E com o aplicativo eu posso ter um alcance maior para outras pessoas. Então, eu não quero isso para o meu paciente, nem para o paciente de ninguém. Então, o que mais me importava era essa parte da educação e da prevenção. O que eu vou fazer para frente vai depender muito de vocês, porque eu, para poder continuar agora, eu preciso ou fazer investimento, ou de ter dentista na plataforma, né, pagante entrando, porque o que entrar, eu estou reinvestindo na plataforma. E aí... Eu acho que você e a doutora Márcia podem até juntar aí, porque ela está bem ligada aí no que pode melhorar, o que pode ser feito. Vamos sentar junto. Nossa, o que eu mais quero é sentar com alguém do meu ladinho aqui. E agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o Diego doido, que é o meu filho. Mas a gente chega lá. Demora um pouquinho, porque realmente esse processo, ele é muito... A plataforma ficou muito mais complexa do que eu imaginava. Quando eu pensei lá atrás, eu pensei numa coisa muito simplesinha, e o negócio foi tomando uma dimensão gigante, e na hora que vai, você fala assim, eu não quero parar, eu quero continuar. Eu também quero colocar, como é que chama? Esqueci. Que ela perguntou, acho que foi Márcia que perguntou de você fazer a teleconsulta dentro, né? Eu quero tudo, eu tenho uma lista que o pessoal fica doido comigo. Mas eu agora realmente eu preciso ter parceria, eu preciso dos dentistas acreditarem, e assim, se acreditar, se entrar, pode ter certeza que eu vou evoluir. Claro que eu tenho que, como tudo é muito difícil, eu tenho que fazer prioridades, gente. O que é prioritário agora? Porque para mim o que era prioritário, para o meu consultório, eu não quero mais nada. Está assim, 100% para o meu consultório. Então, agora, como não é para mim, o que eu estou fazendo seria para vocês. Então, para eu fazer para vocês, eu preciso que vocês me falem o que querem e qual é a prioridade. Aí eu vou trabalhando. Porque senão eu vou achando que vocês querem, e vocês não querem, e eu estou gastando sem precisar, porque para mim eu já fiz, né? Então agora eu dependo de vocês para onde que eu vou. Essa, inclusive, é uma das perguntas da professora Cidinha, perguntando, assim, qual que é o seu planejamento, assim, para o próximo passo, o seu planejamento estratégico, o que você pensa? Estou vendo que pensa muita coisa, né? Cidinha, meu planejamento é sentar com você. Ai, bom, gente, agora eu vou testar mais 15 dias essa última ferramenta assim que eu falo que é o que eu queria mesmo, vai estar pronta. E eu vou a plataforma está aberta. Falta, eu sei tudo o que falta, mas todo mundo que entra me dá dicas
super poderosas, então eu adoro muito que me fala, porque eu vou colocando, e eu vou agora, Cidinha, vai depender do que vocês quiserem. Então, eu Eu dependo... estou até aqui pensando, doutora, vou separar o nome aqui de todos esses profissionais que se manifestaram, e aí eu peço a eles para entrar em contato com a professora, mas eu já vou mandar, né? Eu deixo o seu e-mail aí. Pode passar meu telefone, vou passar meu telefone aqui, ó, quem tiver interesse. Eu A gosto doutora Márcia, ela né? falou aqui que ela é da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, e aí ela está... Estou sempre torcendo por essas coisas melhores. Quero muito a teleconsulta e a orientação no trauma. A orientação do trauma, Márcia, é muito bom, porque a mãe fica com a foto no aplicativo, então vai controlando a cor, né? Então, assim, é bem bacana. E para a faculdade, ele é muito interessante, porque o fato de ter a tag, você consegue categorizar a pesquisa. Então, é muito legal para você poder separar os grupos que você está trabalhando. Então, assim, o que a plataforma traz, e aí a gente pensa muito no aplicativo, mas a plataforma para o dentista ela é mais importante, né? Por causa dessa automatização para a gente. Então, antes, eu tinha muita dificuldade de encontrar os meus pacientes atrasados. Era uma confusão com a secretária de papel, de não sei o quê, porque eu não acertava com os outros sistemas de gestão, e hoje eu consigo saber exatamente quais são os meus pacientes que estão atrasados, por que eles estão atrasados, e se eu quero mandar alguma coisa para eles. Então, traz facilidade para o dia a dia, rapidez, tempo que a gente ganha, né? E até tempo para coisas mais estratégicas, né? Porque você acaba desocupando a secretária ali. Exatamente, a secretária me fala, eu já tenho gente, e aí é uma coisa muito nova para o paciente também. Eu vou falar para vocês, não são todos os pacientes que ainda estão usando efetivamente o aplicativo. Eles têm, adoram ter a caderneta, mas muitas vezes eles entram em contato pelo WhatsApp, e tem paciente que a secretária fala, ela só conversa comigo pelo chat. Então, cada um é cada um. Né? E hoje a gente tem que trabalhar no respeito às adversidades. Então, ele é uma coisa a mais. Tá? Ele não vai deixar... Então, muitas vezes me perguntam, eu posso ficar sem secretária? Depende. No meu dia a dia ali, eu não coloquei como regra o aplicativo para poder ser o meu canal oficial. A minha secretária fica atenta. Se o paciente não confirmou, ela vai entrar atrás. Ela vai ligar. Mas, por exemplo, se você não tem secretária, você combina com o seu paciente, olha, nós vamos conversar por aqui. Então, você tem a consulta, você vai receber o lembrete, você só confirmar ou cancelar que já muda a agenda dela. Então, a própria dentista sabe. Então, vai depender muito de como cada um se organiza. Doutora, a doutora Aline Moreira está perguntando qual o valor para o profissional utilizar essa plataforma, se é por mensalidade, como que ele é feito. E aí eu vou aproveitar e já colocar a pergunta aqui da Gabriela, que ela falou que ela baixou o aplicativo, ela quer saber como que ela faz para se cadastrar como profissional. O profissional, vocês têm que entrar no site, que é o Q21 Odonto, aí tem lá o teste grátis, tem 15 dias de teste grátis, que vocês podem entrar, pode olhar, podem me chamar, pode chamar a equipe, é mensalidade, tá? R$ 99,00 a mensalidade. O aplicativo não funciona sem a plataforma, porque toda a alimentação do aplicativo é via ficha de risco. Então, na hora que eu termino o exame, que eu faço anamnese mais exame clínico e defino o diagnóstico, gente, então isso é muito importante, não é o sistema que define o diagnóstico, é o dentista que define o diagnóstico. O sistema vai te dar opções que, de acordo com o que você marca, ele te sugere, mas você muda, só você mudar lá a marcação, ele vai te sugerir, ele vai aceitar e você define a periodicidade. Então, ele vai te sugerir o padrão, mas a gente sabe que nenhum paciente é padrão, então nós temos que personalizar tudo, tá? É só um facilitador. Tem limite de pacientes? Não. Dá para vários profissionais usarem. Tem agenda, como é que chama? Múltipla, né? Cada um com a sua agenda.
Pode sim, deixa eu ver. Cadastrar como paciente é só registrar na plataforma e você vai ter os dias de teste e tudo. Agora, o que é importante? O sistema, vocês só vão ver o benefício dele mais para frente, porque como o foco dele é de relacionamento, esse relacionamento é a longo prazo, tá? Então, vocês vão cadastrar, vocês vão ter agenda, vai ter toda essa parte, mas esse relacionamento, esse trabalho, isso é a longo prazo que acontece, né? Então, é muito acreditar na ideia, né? Que a ideia principal é assim, é conscientizar, fazer o paciente acreditar e trazer ele de volta para a gente. O que eu quero é que o paciente fique comigo, né? Temos mais perguntas, gente? Eu coloquei aqui o link do site, quem quiser entrar já está aqui. A professora colocou o telefone, eu vou voltar com ele aqui, para ficar aqui embaixo para vocês de novo. Gente, eu vou adorar. Quem tiver ideias, assim, eu vou adorar. E se tiver por aqui, quiser sentar comigo, eu vou adorar mais ainda, porque o que eu gosto é de evoluir, de estar fazendo e de estar indo para frente. Né? E eu só tenho a agradecer a presença de todos, eu fico muito feliz de poder estar aqui, porque realmente ele é um sonho, né, que eu estou vivendo e que está me trazendo muita coisa boa, por isso que eu estou querendo ver se vai ser bom para vocês também. Tá? E sou muito grata. Eu acredito, e eu tenho quase certeza que sim, né, doutora? Eu acho que vai facilitar, e é o que que a senhora já falou no início da aula, mas é isso, assim, é a tecnologia, a gente precisa dessa facilidade para o paciente, né, para o usuário, pensando também na família, para a mãe, que às vezes tem mais de um filho, não consegue controlar aquele tanto de consulta, aquele tanto de menino, então, assim... Correria, esquece, né, a criança, muitas vezes a criança chega com doença, né, então isso para a gente é muito importante, né, Mas o adulto, quem trabalha com adulto, perde uma renda muito importante, não chamando o paciente, né? Porque o que eu vejo, a odontopediatria, ela já tem esse olhar muito grande na prevenção. A odontopediatria, praticamente 100%, usa algum sistema de rechamada. O adulto, não. Então, o dentista de adulto está perdendo muito, muito dinheiro. Porque o paciente vai embora, e muitas vezes ele vai embora, né? Você perde o controle, né? Exatamente. E aí, uma coisa que eu lembrei aqui, que é uma coisa que a gente já falou muito lá, que a gente fala muito no CRO também, é a questão da escola, né? Do papel da escola também nessa prevenção, nesse cuidado da higiene bucal também. Então, quem sabe ainda não aparece uma parceria aí para as escolas, para fazer esse controle dentro, junto com o nutricionista, e aí vai virar um monstro. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa, mas eu preciso de ter alguém comigo para poder vocês me direcionarem, para poder não fazer coisa demais, senão vai ver, nossa, tem coisa demais. Então, assim, vamos seguindo, né? Aí a senhora viu aí, né, o recado da professora Cidinha. Obrigada, Cidinha, muito obrigada. A Renata elogiando também. Obrigada, e a Aline perguntou se tem acesso à sua biblioteca de vídeos, né, que você encaminha para os pacientes. Aline, eu comecei agora a fazer esses vídeos e estou procurando, já tive algumas indicações de psicólogo responsável por análise de comportamento, para eu poder fazer jogos específicos para cada idade. Então, hoje eu estou trabalhando muito em conjunto com a dentista criativa, ela é muito criativa mesmo, então ela está fazendo esses joguinhos, mas ela é dentista, eu sou dentista e nós estamos indo dentro da área da odontologia, mas eu quero ter um psicólogo junto para trabalhar, então eu não soltei esses vídeos para todo mundo. Essa questão dos comunicados internos, da biblioteca, o que está acontecendo? Hoje a plataforma permite vocês fazerem o que quiserem. Fazer um comunicado para um paciente hoje, vocês não demoram 2 minutos para fazer, porque você seleciona uma imagem, coloca um título, escreve o texto, anexa alguma coisa se quiser, salvou, já está lá. Você pode mandar em grupo, pode mandar de qualquer forma. Mas eu vi
os dentistas têm muito pouco tempo, né? A gente corre demais. Então, eu comecei a colocar alguns comunicados prontos dentro da plataforma, e que são totalmente editáveis, é só para vocês terem uma ideia. Vocês podem trocar foto, editar o texto, excluir se não gostar. Então, é só para poder tentar facilitar um pouquinho mais. Então, cada mês eu estou colocando um pouquinho, uns 4, 5, cada mês. Mas os joguinhos eu ainda não coloquei. Eu quero pegar essa parte do psicólogo para poder me ajudar, para a gente fazer uma coisa mais certa, né? Porque, por exemplo, o calendário, ele é mensal. Para criança mais nova, pode ser que talvez tenha que ter uma conquista com uma semana, né? Porque a questão dos desafios, para a gente direcionar para cada idade. Então, para eu fazer uma coisa mais legalzinha, mas se você quiser, me chama que eu te mando esses que eu já fiz. Tá? Ótimo. Doutora, eu acho que é isso. Eu acho que aqui acabaram as perguntas. Obrigada, Cidinha, pelo elogio, estou aqui à disposição. E eu queria lembrar também que essa aula foi gravada, então a gente vai disponibilizar no canal do YouTube do CRO. Então, se ficou alguma dúvida, se quer rever mais alguma parte, né, algum slide, ela vai ficar disponível também. O nosso e-mail da comunicação também, que é comunicação, né, sem cedilha e sentiu, @cromg.org.br, também fica aí aberto, caso vocês não tenham conseguido anotar algum contato ou queiram alguma informação, pode pedir também, que a gente está à disposição. E, doutora, Sônia, sobre a inscrição, eu te peço só para colocar o nome completo, que aí a gente vai fazer a liberação do certificado. E, doutora Fernanda, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o caminho é esse, né? A odontologia, ela está cada vez mais tecnológica, a vida, né? A população toda está assim, então, parabéns, boa sorte, sucesso. E aí que tenha muitos professores te ajudando, muitos profissionais, muitos investidores. Que seja maravilhoso. Eu conto com todos, te agradeço muito, Cíntia, foi ótimo a sua participação, agradeço de novo ao Conselho, agradeço a todos aqui, muito honrado com a presença de todos, né, Cidinha, uma honra muito grande, depois podemos sentar junto, né, com a Márcia também, gente, me chama que eu vou adorar sentar com todo mundo e ouvir todas as ideias, tá? Muito obrigada, tá? Ótimo. Gente, então, obrigada a todo mundo que ficou aqui, né, até esse horário, que acompanhou, que interagiu. Eu peço também, se vocês tiverem sugestões de palestras, de assunto que vocês queiram ver aqui, que enviem para a gente no e-mail da comunicação, ou enviem pelo Instagram também, da forma que vocês acharem mais fácil, para a gente também trazer o que vocês querem, né, o que está dentro da rotina de vocês. Então é isso, boa noite, tenham todos um bom descanso e se cuidem aí, né? Boa noite, gente. Obrigada, tá? Obrigada a todos. Obrigada, doutora. Oi, Cíntia. Tchau, tchau.